Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista está registrado tanto em Mateus 3, de 1 a 12 e outras referências, assim como em João, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 34, né? E nós vamos meditar agora sobre esse testemunho de João, né? Bom, eu vou ler o texto e vou explicando para você que é a melhor forma de se estudar a Bíblia. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Aí que ele está mostrando que Jesus é eterno, sempre existiu, como nós vimos do capítulo 1 também, do versículo 1 ao versículo 14. João está confirmando, mas aqui não é o João que escreve o texto do Evangelho. O São João Evangelista é o João Apóstolo, né? Aqui, este outro João que dá o testemunho é o João Batista, né? João Batista dá testemunho de Jesus neste período, né? Dá testemunho de Jesus falando sobre quem ele era. É o testemunho do próprio João Batista, é outro João, porque João era um nome muito comum, muito simples naquela época. E ele continua dizendo aqui que nós recebemos as graças de Deus através de Jesus e que Jesus estava dizendo, que este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus já existia antes mesmo de nascer neste mundo, porque ele é Deus. Todos nós só passamos a existir quando somos concebidos pelo nosso pai e nossa mãe. Então, a existência do ser humano ela começa aqui, mas ao passo que Jesus desde a eternidade já existia. Por isso que João Batista admite claramente que ele é maior do que ele, porque antes dele Jesus já existia. E continua João Batista dizendo outra coisa interessante. E isso aqui vai provocar os fariseus que são contra Jesus e que esperavam um Messias político, assim como os olavetes de hoje esperam um Messias político, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, Moisés deu a lei, a Torá, os 5 livros da lei, que é o nosso Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Gênesis é mais histórico, Números também um pouco mais histórico. Os outros livros tratam mais especificamente da legislação mosaica. E essa legislação mosaica e o ritual do culto também apontavam para Jesus, era uma forma de olhar para Jesus, certo? Então a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, o presente da lei, porque a lei ela não era só para ser seguida, não era só para ter uma obrigação, não. Ela tinha um presente por trás dela, um presente que ela simbolizava, que era Jesus Cristo. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado representava Jesus, que seria morto na cruz no futuro, né? Depois lá por volta do ano 30, né? E outras coisas inerentes ao culto, como o sangue do cordeiro que era espargido, também significava o sangue de Jesus que seria derramado na cruz, e várias outras coisas. Você pode ler mais sobre isso em Hebreus, né? O livro de Hebreus ele faz uma explicação dessa simbologia do culto mosaico. Bom, e o versículo 16 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer. Ou seja, ninguém nunca viu Deus, né? Viu no sentido de reconhecer Deus de verdade, né? Aqui é uma coisa interessante, porque a gente pode entender ver com esses olhos, né? Mas ninguém consegue ver com esses olhos, né, a Deus por causa da glória de Deus, aos olhos carnais, que eu quero dizer. Você não consegue ver porque a glória de Deus é muito grande, mas Jesus fez-se conhecer a Jesus. Em outro texto bíblico diz que Jesus é a face visível do Deus invisível. Ou seja, as pessoas que viram a Jesus viram Deus face a face.
Quem viu a Jesus, viu Deus face a face. Isso significa que se você olhar para uma imagem de Jesus, você verá Deus? Não, você não vai ver Deus. Você vai ver somente uma pedra, somente uma representação de qualquer coisa, mas não é Jesus, certo? Até porque nos 10 mandamentos diz que não devemos fazer para o nosso culto nenhuma imagem de escultura. Aí vai me dizer que não adora a imagem, que é só uma lembrança, mas na verdade o mandamento é não faça a imagem. Ou seja, não é não só adorar, é não fazer também. Então não faça a imagem de escultura, mas fazem as imagens de esculturas. E isso está errado segundo as Sagradas Escrituras. E Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus é a face visível do Deus invisível. E as pessoas que viram Jesus, como os apóstolos, eles viram o próprio Deus. Por isso que não existem outros apóstolos. Porque os apóstolos são aqueles que viram a Jesus e que aprenderam diretamente de Jesus. Mas viram Jesus como? Viram Jesus numa visão? Não, eles viram pessoalmente, né? Tirando o apóstolo Paulo ali, que teve uma visão realmente, né? Mas ele também provavelmente viu a Jesus pelo período em que vivia, deve ter passado por algum período em que, nem que seja de longe, tenha vislumbrado a Jesus e conhecia quem era Jesus, porque ele vivia no contexto. Então ele viu a Jesus também, certo? Ele viu, só não seguia Jesus, foi seguir depois, né? Depois que Jesus o derrubou do cavalo enquanto ele ia no caminho de Damasco perseguir os cristãos. E continua dizendo: este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Veja bem, os sacerdotes e levitas aqui, eles foram perguntar a João quem era ele, para saber se João era o Messias, né? Ele esperava o Messias político, e João arrebanhava multidões com sua pregação. E eles pensavam, talvez esse seja o Messias político, talvez esse seja aquele que venha fazer de Israel uma nação poderosa, né? Coisas desse tipo, né? Eles pensavam isso. E João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João disse claramente que não era o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Né? Quando ele diz o profeta aqui, também está em o profeta, né? É como se fosse o Messias. Ele disse, não sou. Né? E disseram-lhes, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? O que João disse de si mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Né? É interessante que eles chegam numa situação aqui, em que eles, quando o profeta, melhor dizendo, o profeta aqui é Moisés, tá? Só para esclarecer uma coisa que eu falei errado. Elias não é Elias nem Moisés, né? E além disso não era o Cristo. Por que ele batizava? Mas João Batista diz, ele veio fazer outra coisa. Portanto, foi interrompido aqui, agora eu estou voltando um instantinho, tá? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, disse João, né? E João, tendo dito isso, ele mostrou que ele não era nem Moisés, nem Elias e nem o profeta, né? nem o Moisés, no caso. Né? E os fariseus perguntavam, diz quem você é, porque precisamos anunciar quem você é. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. E ele estava realmente no deserto. O deserto não era só o deserto da Judéia, mas um deserto espiritual, onde as pessoas estavam procurando um Messias político, ao invés de buscar realmente a misericórdia de Deus. O que Deus queria para eles era misericórdia, como está lá em Malaquias. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas eles rejeitavam a misericórdia em nome de outra coisa, em nome de outras ideias, né? E é interessante que João Batista, ele responde dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um em quem vós não conheceis. Ou seja, ele perguntava, se você não é Moisés, se você não é Elias, e se você não é o Cristo, por que você batiza? Aí ele está falando, estou batizando só com água, só batizo com água.
porque isso não é nada demais. Batizar com água até vocês batizam, né? Até os fariseus batizavam com água. Mas ele dizia que estava batizando com água, mas no meio deles existia um que eles não conheciam. E este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Ou seja, aquele que veio antes de João Batista, Jesus, né, que é o próprio Deus, ele não era digno de desatar nem sequer a sandália, né? E João Batista está mostrando a sua humildade. Ele não é aquelas coisas todas que os fariseus queriam. Os fariseus estavam procurando um homem grandioso, um homem poderoso, um homem imponente, mas João Batista vem como um homem humilde, né? Jesus também vem como um homem humilde, contrariando todo aquele deserto espiritual em que viviam. Por isso João Batista vinha como voz do que clama no deserto, anunciando o caminho do Senhor, preparando as suas veredas dentro daquele deserto espiritual que os fariseus criaram até hoje. Os fariseus criaram um deserto espiritual que segue até hoje em Israel. E estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E é interessante que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele percebeu que Jesus era o Cordeiro de Deus porque ele viu uma pomba, o Espírito de Deus, melhor dizendo, como uma pomba descendo sobre Jesus. Como uma pomba é semelhante a uma pomba, não significa que fosse exatamente uma pomba, né? Mas como se fosse uma semelhança de pomba, né? E aqui que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Ou seja, ele está dizendo para que ele veio? Para que se manifestasse Jesus. E ele batizava com água, porque Jesus, ele continua dizendo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista batizava com água para o arrependimento, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Só Jesus batizava com o Espírito Santo. Então ele estava trazendo um batismo diferente. Não era aquele batismo de transformar todo mundo em judeu, não, mas de trazer o Espírito Santo para o coração das pessoas. É isso que Jesus veio trazer. E é interessante aqui comentar uma coisa. Às vezes os católicos dizem, às vezes, porque os evangélicos dizem que João tinha questão dos irmãos de Jesus, né? Não vou entrar muito no detalhe, só vou contextualizar. Falam que os irmãos de Jesus não eram primos, mas João Batista era primo e não conhecia Jesus. Então, como é que pode se dizer que os primos conheciam? Bom, faz uma confusão. Só vou te dizer uma coisa aqui para você tirar essa dúvida quando isso ocorrer. Veja o que João diz: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, ele não conhecia o quê? Quem era o Messias. Ele não sabia que Jesus era o Messias, mas conhecia Jesus porque era da sua família. João Batista era primo de Jesus e ele conhecia Jesus, só que não sabia que Jesus era o Messias. Essa que é a diferença. Porque ele passou a conhecer que Jesus era o Messias quando ele batizou Jesus e quando o Espírito Santo se mostrou dizendo que Jesus era o Messias. Essa foi a revelação de João de quem era o Messias. Portanto, por isso que João Batista não conhecia. Então, se você ouvir alguma coisa, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, sobre essa questão de primos de Jesus, irmãos de Jesus, saiba que João Batista não conhecia Jesus, porque ele não conhecia que Jesus era Messias, que é diferente de não conhecer seu primo. Ele conhecia Jesus como seu primo, mas não sabia que Jesus era o Messias, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje em marcoteles.com, mais um estudo bíblico para você. Que Deus o abençoe.